Bom dia, tudo bem com você? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou sendo tocado por mais uma vez falar sobre um assunto que requer uma certa atenção toda especial por parte de todo ser humano que pisa sobre a face da terra. E Deus tem trabalhado isso no meu coração porque é algo que define a eternidade da pessoa. Mais uma vez, eu quero falar sobre isso, falar dessa situação em que o Espírito Santo usou Jesus para falar muito sobre isso. O amor de Deus é tão grande, para com a vida do ser humano. A palavra do Senhor diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E por que ele diz isso? Exatamente porque nesse plano natural que nós vivemos, é onde temos a responsabilidade de decidir a nossa eternidade. Percebe? Nós temos a responsabilidade de decidir a nossa eternidade. E Jesus falou muito sobre essa realidade pós-morte. E ele foi enfático em mostrar que existe um céu eterno, mas também existe um inferno eterno. Então o inferno é um lugar real. O inferno é um lugar de sofrimento. O inferno é um lugar de ais. O inferno é um lugar onde o bicho não morre. E o inferno é um lugar que quem vai para lá jamais, 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 por toda a eternidade, não vai poder sair de lá. Então, enquanto há vida, há esperança da pessoa se decidir por não tomar esse caminho, porque o inferno é real e ele é habitado pelo diabo e os seus demônios. Fique com essa palavra até o final. Ouça os textos bíblicos que eu vou citar aqui. Deixa o Senhor trabalhar a sua vida se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Romanos 3, 23 e 24, presta muita atenção nisso, caro ouvinte, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se destituídos da glória de Deus é para sempre. Agora, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nada é maior e mais poderoso para convencer as pessoas do que a santa e bendita palavra de Deus. Não precisa criar uma sistemática, não precisa fazer um teatro, não precisa fazer todo um aparato, não precisa colocar uma banda para tocar, para que uma vida seja tocada pela palavra de Deus. Ela por si só é poderosa o suficiente para fazer a pessoa enxergar que se ele não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu remidor, ele não passará uma vida eterna com Deus. Pelo contrário, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Eu sei que as palavras são poderosas, são contundentes, não são até nada agradáveis de ouvir, mas é necessário pregar isso, porque em muitos púlpitos isso não é pregado. E as pessoas vão vivendo as suas vidas como se não houvesse um amanhã. As pessoas vão vivendo a sua vida como se um dia tudo vai acabar bem, Deus vai dar um jeito, porque eu fui bonzinho, eu fui legal. O fato de Jesus ter vindo a esse mundo pagar o preço pela nossa redenção é porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não procure experiências.
Às vezes as pessoas ficam pensando, né, que vai haver, porque alguém testemunha que aconteceu assim, aconteceu assado. Não. Apegue-se ao que a palavra de Deus já diz a meu respeito, ao teu respeito. Não procure situações, não procure desculpas. Às vezes as pessoas falam, né? É porque a minha família é assim, meu pai foi assim, meu avô, meu bisavô foi assim e eu vou continuar assim. Isso é uma desculpa esfarrapada. Você tem que ver o que o Senhor tem para a tua vida aqui agora. Assim como a tua vida é singular, a vida dos que já foram é singular também, se eles não tomaram a decisão por aceitar Jesus. Sinto muito em dizer isso. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado, ou seja, é ordem, é fato definido. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e segue-se depois disso o juízo final, que é algo que eu quero enfatizar agora, na decorrência dessa pequena meditação. Vou estar lendo alguns textos aqui para você ver que a realidade do inferno é uma realidade fundamental, assim como a realidade de uma eternidade com Deus, para gozar das delícias celestiais. Qual é a missão de Jesus? Porque Jesus veio a esse mundo. João 6,40 diz alguma coisa a respeito disso. Porquanto a vontade daquele que me enviou, Jesus está dizendo, a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a razão por que Jesus veio, trazer a remissão do pecado, porque todos os pecados e destituídos, separados estão da glória, da graça de Deus. Então é preciso ter um concerto com Jesus, é preciso entregar a sua vida a Ele. Aí Jesus vem e faz um convite. Está lá em Mateus 7, 13 e 14, e diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha aqui Jesus falando do inferno, da perdição. E muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Por quê? Porque a porta estreita é difícil de entrar, né? Você tem que abrir mão do seu eu. E no 14 ele diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos que a encontrem. Então veja, todos pecaram, Jesus vem e aqui ele está fazendo o convite para que você, se é que você ainda não aceitou, aceite esse convite, mas continua, você quer ver? Aí você pode aceitar ou não o convite. João 3, 17 e 18 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, as pessoas, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora presta atenção, quem crê não é condenado. Quem crê nele, na sua palavra, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse está condenado ao inferno, à perdição eterna. Então Jesus vem, faz o convite, e aí deixa você decidir, deixa eu decidir. Percebe? Mas e se a pessoa resolver não decidir por aceitar esse Jesus? Romanos 2,5 fala alguma coisa, diz assim: mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, presta atenção qual vai ser o resultado: entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Haverá um juízo. E ele está dizendo aqui, você tem a opção de aceitar, mas se você não aceitar, você está entesourando, está guardando, está fazendo uma poupança de ira para o dia do juízo. E Hebreus 9, 27, citando de novo, diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, segue-se depois disso o juízo. Não tem repescagem, não tem apelação,
Não tem qualquer outro meio, ainda que alguns dogmas por aí dizem que você, né, passa lá e, enfim, isso é mentira, não existe isso. É antibíblico. E se não está na Bíblia, não é verdade. E sobre o juízo final? As pessoas pensam que isso é brincadeira, né? Que a coisa é às vezes só de cinema e tudo mais, e que, olha, não brinque com isso, viu? Com todo amor, com todo carinho, Deus é testemunha com que temor eu estou passando essa palavra para você. Aqui em Apocalipse 20:12 diz assim: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então veja que esse é o primeiro texto que está dizendo aqui, né? Que haverá um julgamento. E Deus tem tudo anotado acerca da minha vida, acerca da tua vida, acerca da vida de qualquer pessoa que está sobre a face da terra. Mas eu quero compartilhar mais alguns textos. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado, oh Jesus, tem misericórdia. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Algumas traduções diz pelos séculos dos séculos. Ou seja, não tem escapatória. Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida é possível se decidir. Mas essa questão de juízo final é verdade. Eu quero compartilhar mais um texto com você. Deus é um Deus santo e Ele não permitirá nenhum tipo de corrupção junto a Ele. Então aqui em Apocalipse 21:27 ele diz assim: e não entrará nela, na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu sei que é uma palavra bem rápida e bem contundente, mas não deixe essa decisão para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Cristo quer te libertar. Então, se você ainda não fez, entrega a sua vida ao Senhor. Clame o perdão dos seus pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E clame a Ele para que Ele mude a tua vida, que Ele escreva seu nome no livro da vida. E eu quero encerrar com essa frase que eu escrevi. Diz assim: o companheiro eterno do não redimido é a companhia do fogo inextinguível pelos séculos dos séculos dos séculos e dos séculos. A decisão está na tua mão. Só depende de você. Glória a Deus.